Olá a todos, espero que estejam bem. Muito obrigada por estarem desse lado. Ainda bem que tivemos estas férias, espero que vocês também, para virmos aqui cheios de boas energias, com ótimas conversas. Espero que tenham aproveitado as vossas férias. Também quem está agora a ir de férias, que nos leve convosco, no carro, na praia, porque estas conversas que querem ser colo de quem nos ouve voltaram. Hoje com uma pessoa muito, muito especial, mas que antes disso também tenho de agradecer às pessoas especiais que estão desse lado, e que pelo menos agora nestas próximas gravações, 3 delas quiseram ficar no anonimato, mas que em nome individual patrocinaram estas conversas, porque acreditam mesmo que somos colo e que ajudamos com estas partilhas. E foi por isso que convidei a Mariana para partilhar um bocadinho da vida tão grande e já tão preenchida, e de tudo o que tem vindo a passar desde tão nova, porque li o testemunho da Mariana na página Atuamente, que convido também todos a seguirem. Já é a terceira convidada que se senta aqui, que partilhou lá um bocadinho da sua história. E foi isso que me chamou a atenção, e começo já por dizer que quando falei com o Simão Vanzover, a dizer: Simão, acho que vou convidar a Mariana e outra pessoa, porque adorei os testemunhos, o que é que achas? E o Simão diz: espetacular, mas se calhar a Mariana é mais tímida. Sim. Isto para... Fez logo o aviso. Mas para dizer a quem nos ouve, e para te agradecer a ti também muito, Mariana, que de facto é uma generosidade muito grande e ao mesmo tempo uma grande coragem, todas as pessoas que se sentam aqui connosco e que partilham para ajudar, porque quando vêm partilhar, não vêm partilhar que foram ao jogo do Benfica, ver o Benfica Sporting ou o que seja, vêm partilhar coisas muito pessoais, muito tuas. Sei que isto hoje é uma superação. Sim. Espero conseguir ser de colo, como mereces, mas quero começar já a conversa a agradecer-te muito pelo passo que estás a dar e por estares aqui a partilhar tanto de ti, que não vai ser perfeito, Sim, como tanto tu queres que tudo exatamente. muitas vezes seja, mas que vais ajudar de certeza. Sim. Quem te vai ouvir. É o que eu espero. Muito, muito obrigada mesmo. E obrigada eu, Ticas, porque assim que vi o convite foi tipo medo, pânico, mas ao mesmo tempo foi, isto vai ter que acontecer, porque era o que estávamos a dizer, para além de ser ajuda se calhar para quem ouve, é também um trabalho muito pessoal que tem que acontecer, quer dizer, não vale a pena andar a adiar as coisas porque têm de ser feitas. Obrigada, e agradeço muito mesmo. Para descontrair um bocadinho e irmos já aos assuntos mais sérios, mas que vamos falar de forma leve, como é que foi a tua infância? Foi incrível. Eu tenho uma irmã gêmea, portanto foi desde sempre uma infância muito acompanhada, né? Divertida, sempre alguém com quem brincar, com quem falar, sempre partilhámos tudo. E crescemos sempre as duas juntas, nunca houve cá grandes... Tu tens os teus amigos, eu tenho os meus, não? Sempre juntas. Crescemos muito com os meus avós paternos, porque pronto, a minha mãe estava a trabalhar e era com eles que ficávamos. Até muito tarde os meus avós iam-nos buscar à escola, portanto foi mesmo um crescimento de estamos aqui para vocês, e ainda hoje é assim. Que bom. E é incrível, sim, sempre. E é das melhores coisas é as memórias com eles, portanto isso vai ser difícil quando eles cá não estiverem, porque é um marco sem dúvida da infância, é ter eles sempre presentes. É uma sorte, não é? Sim, ter este grande colo dos avós. Muito grande mesmo, uma grande sorte. Que bom. Então, são referência. São, sem dúvida. O que é que trazes em ti que vês isto? De certeza que tenho. Foi porque tive este acompanhamento tão grande dos meus avós. Eu acho que o facto de ser tão preocupada, se calhar, com as pessoas que estão à minha volta, também são muito assim, porque eu sei que nós crescemos, o facto de termos uma à outra, se calhar também influenciou que tivéssemos mais dependência,
mas ao mesmo tempo eu não vejo como uma coisa má, eu vejo como uma preocupação, como uma coisa boa. Claro que tudo o que é em excesso é preocupante, não é? Mas eu acho que eles sempre tiveram esse cuidado connosco, que eu acho que isso passou para nós e passou assim com toda a gente. E vocês as duas sempre muito Sempre. dependentes Sempre. mesmo. Muito dependentes uma da outra, ainda hoje. Fomos sempre assim, crescemos assim e fizemos a faculdade juntas, com o mesmo curso, o 10º ano todo no mesmo curso e pronto, e depois é que os caminhos separaram-se. Mas no secundário havia uma altura em que sim, se tiveram que separar. exatamente. Porque Apesar era do curso mesmo ser já o quase mesmo, patológico sim, a dependência sempre juntas. E então viemos a saber mais tarde, quando saíram as turmas, nós, que estranho, viemos da mesma turma, vamos para o mesmo curso, como é que não estamos na mesma turma? Não faz sentido nenhum, temos que ir resolver isto. E a minha mãe, não se preocupem, tipo, já está, se não der, não deu, tipo, bola para a frente. Nós, ok, não é que seja um problema, mas é estranho. E viemos a saber mais tarde que foi de facto a minha mãe ali a puxar os cordelinhos para ver se nós conseguíamos ser mais independentes, claro, com medo das proporções que isso pudesse tomar. E conseguiram. Sim, super tranquilo. Acabávamos a ter os mesmos amigos, não é mesmo? Então, mesmo que os horários acabassem a ser diferentes, sempre tivemos muita relação. Mas, e assim, na infância e com os avós também, pequenas, houve aí a separação dos vossos pais. Certo. Como é que foi? 4, 5 anos, eu sei que temos muitas memórias, eu tenho muitas. É complicado. Eu, por acaso, porque os horários sempre foram muito diferentes. O meu pai sempre trabalhou à noite, portanto, de dia nós não o víamos e à noite também não. Então, honestamente, não tenho nem memórias nossas em família, nem da separação. Eu acredito que tenha marcado e acredito que, se calhar, na altura tenha havido conversas ou alguma coisa, mas não sinto que tenha havido ali um marco de diferença, porque, de facto, não houve essa quebra de rotina. Então, eu acho que, a olhar para trás, foi uma coisa leve. Foi? Foi, sim. Não teve assim um impacto? Não, porque não tenho mesmo. Eu tenho memórias com o meu pai, de quando estávamos só com ele e com a minha irmã, mas depois em família não tenho memórias. Foi uma coisa que então foi leve? Foi. Estávamos com o pai, estávamos com a mãe, sim. Nunca houve aquela. Não tenho mesmo memórias de família, portanto. Foi muito leve. No crescimento, em alguma fase, porque sentiste aquela coisa que às vezes há alguns miúdos, filhos de pais separados, de sentirem não é o suposto, ou porque é que eu não tenho os meus pais juntos, ou foi uma coisa que foi sempre vivida de forma tranquila? Eu acho que foi sempre muito tranquilo, só que depois a minha mãe juntou-se a um senhor, que é o Sebastião, crescemos com ele, portanto... Eu acho que custou mais a separação depois deles, anos mais tarde, porque aí sim estávamos sempre todos e nasceu uma filha deles, né? A nossa irmã mais nova. Portanto, aí já pesou mais, porque para além de termos um bebê em casa, não é? Houve rotina constante, íamos de férias todos, estávamos sempre todos, havia ali mesmo a noção de família e aí foi mais complicado. Foi difícil. Foi. Eu acho que aí foi um dos marcos grandes, pelo menos eu a tentar olhar para trás, a tentar encontrar referências, porque eu tinha uma paixão na altura na escola, e achei que era o amor da minha vida, e ele acabou comigo exatamente no dia em que o Sebastião saiu de casa. E eu lembro de pensar de estar de rastos, né? Horrível, mas pensar eu não tenho direito a estar a sofrer e fechar-me no quarto a chorar quando a minha mãe é que está com um assunto tão pesado e com motivos sérios para não estar bem. Então sei que se calhar aí foi a primeira vez que eu me comecei a fechar e a anular de Mariana, bola para a frente, há quem esteja pior. Fizeste uma coisa que eu aqui defendo muito, que a dor não tem medida. E aí achaste que a tua dor, que devia ser imensa, porque com 14, 15 anos, aquela paixão de repente não correspondida é um mundo, não é? Cai tudo. E, ou seja, a dor da tua mãe era tão maior que tu nem deste tempo a ti nem espaço para sofrer a tua dor. Exatamente. De repente o mundo acabou e foi aí que achas que alguma coisa começou a mudar e começaste a engolir as coisas mais para ti. Sim, eu acho que sim. Se calhar já podia vir de antes, mas eu acho que aí foi se calhar o marco maior. E eu sempre achei que estava tudo bem, e quer dizer,
Foi um problema, passou, bola para trás e vamos continuar. Mas de facto as coisas começaram se calhar a tomar um rumo que eu não estava a perceber que estavam a tomar. E sei que foi nessa altura então que começou de facto a tomar consciência que estava aqui com um problema maior, que não era só as minhas preocupações e a minha cabeça que não estava a funcionar direito. E o que era isso? Como é que foi, para quem está a ouvir, Sim. que não te leu ainda, que não viu, o que é que eram os sintomas, o que é que eram as coisas que começaram a acontecer e que te fizeram perceber a ti que alguma coisa não estava bem. Não estava bem. Então, eu digo que foi mais ou menos nessa altura porque eu devia estar no 8º ou 9º ano. E estava numa aula e ao olhar assim para baixo, sem querer, vi que estava um monte de cabelos no chão, mas um exagero. E eu... Foi instantâneo, mas ao mesmo tempo, sem perceber bem o que é que estava a acontecer, eu fiquei, estes cabelos são meus. E ponho logo a mão à cabeça. E assim que faço, é como se fosse um assumir o movimento. Tipo, já era um movimento que eu conhecia. E então eu percebi que aquilo estava ali por minha causa. Tinha sido eu a arrancar os cabelos todos. Estranho, mas não liguei. As coisas foram passando, cada vez a mexer sempre. E eu acho que na altura era sempre de forma inconsciente. Tipo, eu sabia que estava ali a fazer alguma coisa, mas sem ligar muito. Era uma mania qualquer que eu tinha. Pestanas igual, sobrancelhas igual. E há um dia que estamos a passear e eu vou à frente da minha mãe e ela fica tipo, Mariana, tens uma falha no cabelo. E eu, a saber perfeitamente o que é que estava a passar, e eu, não. É sempre este lado. A mim, por acaso, é só aqui. E eu, não, estranho, não faço ideia, não sei de nada. E a Sofia sempre a saber. A Sofia sabia sempre de tudo. Não era que eu lhe dissesse, olha, anda a arrancar o cabelo. Mas ela via e percebia. E nós as duas, não sei de nada. Não faço ideia. E ela, não pode ser, isto não é normal, porque tinha mesmo, não tinha cabelo, era pele que estava ali à amostra. Então procurámos ajuda, dermatologistas, tudo e mais alguma coisa, 50 mil tratamentos e eu sem nunca dizer nada. E pronto, e disseram que, como nós em miúda tivemos muitos piolhos, o médico, é possível que com tanto químico o cabelo possa começar a cair, tenha enfraquecido. E eu, perfeito, olha que desculpa incrível, obrigada. Então a coisa passou assim e sem nunca ser tema. E nunca ninguém reparou. Quer dizer, que eu olho para trás e fico tipo, como é que ninguém reparou? Quer dizer, eu usava o cabelo todo para o lado. A Sofia até dizia, Mariana, tu parece que tens um capachinho. Que eu usava tudo para o lado, que era para este lado estar tapado. Era aquelas fotografias que se formos ver é os tesourinhos deprimentes. Completamente. E eu olho para aquilo, como? Mas ninguém nunca deu por nada. As sobrancelhas, quer dizer, nem toda a gente tem sobrancelhas delineadas, lindas, perfeitas. Portanto, também nunca passou. E eu acho que a coisa se calhar piorou quando eu percebi que conseguia maquilhar. Conseguia disfarçar e tipo, assim ninguém sabe. E com óculos postos também ninguém percebe. Então fui camuflando até... Porque mesmo a Sofia, quando falava com a Sofia, e são irmãs gêmeas, muito dependentes uma da outra, e a Sofia dizia-me assim, ticas, eu nunca me apercebi, ou seja, eu via que havia ali qualquer coisa, mas eu achava, são tiques da Mariana, depois a Mariana também se começou a maquilhar, por isso eu não percebia o que era sobrancelhas, o que é que estava desenhado, e achei que pronto, era aquilo dos piolhos, nós sempre tivemos muitos piolhos, eu via que ela ia mexendo, mas nunca vi aquilo como alguma coisa, consequência de ela não estar bem, e que se sente assim às vezes um bocadinho culpabiliza. Isso eu estava a dizer, e ainda bem que temos esta conversa, porque de facto há imensas coisas, e é preciso frisar que vocês estavam com 14, 15 anos, isto para os pais que nos estão a ouvir, e para miúdos, porque este podcast também chega com 14, 15 anos, muitas coisas acontecem e nós, é o normal desvalorizarmos, não, é um tique, não, ou somos pessoas que já estamos atentas a esse tipo de coisa, ou então é normal não nos apercebermos. E é normal que quem está a passar por isso, como tu dizes, que bom, alguém disse que é dos piolhos. Sim, exato, está perfeito. Estou safa. Claro. Mas depois, como é que há aí calma, eu sei que isto não é dos piolhos. Sim. Eu faço isto não como um tique, porque tu fazias isto para quê? Para sentir um bocadinho de alívio? Eu, na altura... Ou a dor
É isso, eu na altura nunca associei a nada, e digo isto a muita gente, é como roer as unhas ou fumar um cigarro. A pessoa não o faz só quando está nervosa. Não precisa de um motivo para isso estar a acontecer. É óbvio que ajuda, é óbvio que há momentos de maior stress que acaba a despoltar isso, mas não é preciso estar só sobre situações de maior tensão para acontecer. Eu na altura nunca tinha associado a nada. Isto para dizer como é que começou. Estávamos nos meus avós, a minha avó a ver aqueles programas da tarde e eu com a Sofia, e está a dar o caso de uma rapariga, também mais ou menos da idade que nós tínhamos, exatamente com isso que chama-se tricotilomania, e é o impulso, é mesmo, está visto como um transtorno obsessivo-compulsivo, que a pessoa não consegue controlar a ação, quer dizer, a pessoa sabe o que é que está a fazer, sabe no que é que aquilo vai resultar, mas não é por aí que para. E eu lembro da Sofia ficar assim a olhar para mim, tipo, estás a perceber o que é que se está a passar? E eu olhar para ela, tipo, ok, tenho um problema. Isto afinal é mesmo uma doença, não é uma mania minha, não sou eu que estou com a mão no cabelo só porque me apetece. Porque a Sofia dizia tipo, mas não mexas. Sim, mas não é assim tão simples, quer dizer, e eu acho que escondi muito, apesar de saber que isso tem um nome, é uma doença e de facto alguma coisa não está bem, porque se eu disser, eu arranco os pelos das minhas sobrancelhas, então não arranques. Porque parece uma coisa tão simples, mas não é, não dá para controlar, é porque está muito associado, e eu hoje em dia consigo perceber isso, que é como se fosse um crescendo. Está aquela tensão, a ansiedade, está tudo a acontecer e o impulso é logo ir mexer. E assim que se mexe é uma sensação de alívio e quase de prazer, porque é aquele pelo. Eu não chego aqui e arranco os cabelos todos. Há um cabelo, há um pelo. Claro que depois a coisa escala e é imenso, mas a pessoa escolhe o que é que está a fazer. E tanto pode ser, estamos aqui a conversar e eu estar a arrancar, ou ir ao espelho com uma pinça para conseguir tirar aquele pelo. Portanto, a pessoa, enquanto não sente essa sensação de alívio, porque é como se as coisas ficassem bem naquele momento, porque sabe bem. Só que logo a seguir vem o culpa, o que é que eu fiz? Fiz isto outra vez, não estou a conseguir. Eu acho que isso é o que custa mais. É aquela sensação antes de estou a sentir isto e está-me a saber bem, e logo a seguir é, não foste capaz mais uma vez. É quase como as dietas. É. Estamos, sabemos que não, como a bulimia, vou vomitar, não quero vomitar, mas vomitei e depois sentem-se bem no momento. Eu digo centímetros porque às vezes eu sinto o que vocês... Sim, claro. Mas é um bocadinho isso, estou a dizer, a fazer esta comparação para quem está a ouvir, não simplificar o facto de tirar uma pestana ou de tirar uma sobrancelha ou um cabelo e perceber que de facto quando é doença tem isto. E foi com a televisão, foi com esse programa. Foi que eu percebi. E a partir daí? Continuei, foi só numa de, ok, não sou eu que tenho uma mania estranha, isto é mesmo um problema, e ok. E segui. E nunca disse nada, continuei sem dizer nada a ninguém, mais uma vez só a Sofia que estava tipo, ok. E ia percebendo e ficava tipo, Mariana, tipo, já se está a ver outra vez. E eu tipo, ajeitava. Ela tipo, às vezes vinha por trás a pôr assim direitinho, mas nunca ninguém soube. E mesmo hoje em dia o meu namorado, tipo, eu nunca tive uma conversa a dizer, olha, eu tenho um problema e se calhar vais notar alguma coisa estranha. Não. É a minha maneira de ser, é a maneira como eu estou e a coisa foi recebida assim. Nunca houve um assunto. Tanto que houve uma vez, mais uma vez, sem motivo aparente, estávamos a ver um filme, não sei se aquilo estava-me a dar algum tipo de ansiedade ou pode acontecer muito bem estarmos em momentos de lazer e a coisa a acontecer. E eu estar a mexer. Fiquei sem sobrancelha. E ele disse, agora sentes-te bem? Tipo, já passou? E eu tipo, estou ok. E ele, então pronto. Porque eu acho que é muito como o Simão disse, e tem muito a ver também com a ansiedade e depressões e tudo, a pessoa diz tipo, mas não penses nisso, mas não faças isso, mas não estejas assim, ou bora sair. Quer dizer, a pessoa sabe o que é que tem que fazer, não é? Às vezes, eu acredito que isso seja como ajuda, mas muitas vezes é compreender que a pessoa também precisa daquele espaço, precisa daquele momento, por muito que também lhe esteja a fazer mal. Eu percebo que seja contraditório, mas ao mesmo tempo tentar combater à força é muito mais complicado. E aí, agora já é assim com o noivo. Sim. É um casamento. Mas com aquela idade, isso foi com 14. Sim. Com 14 anos, com a Sofia a amparar aí as coisas. O que é que foi acontecendo para de repente perceberem que tinhas que procurar ajuda?
Ou seja, eu quero Sim, muito, para quê? Para quem estiver a passar por isto ou alguma coisa parecida, perceber que há aqui um caminho que claro, pode ser feito, claro. que não é linear, que não é logo imediato, eh, que a maioria dos casos, como aconteceu contigo, quem está à volta não se apercebe. Claro. O que é que mudou aí, para tu reparar, para tu perceberes, calma, isto Sim, não pode continuar assim, ou eu não quero que continue assim continuar porque não me assim. está a fazer mesmo bem. E assim, eu nunca fui uma pessoa muito extrovertida, nunca fui a alma da festa, mas tenho noção que fui mudando. Ah, e eu acho que foi mais tarde que fui tomando conta dessa consciência. Tomando conta? Pronto, perceberam? Ah, porque fui-me isolando mais, fui ficando mais calada, fui ficando mais na minha bolha, e simplesmente achei que, ok, estou a amadurecer desta forma, é a Mariana em quem eu me tornei. Mas comecei a sentir que sentia-me triste e ao falar de mim começava a chorar, ou se alguém me dissesse tipo, então como é que estás? Era o suficiente para eu começar a chorar, mas nunca associei que era um problema, era só, ok, eu sou assim, estou um bocado mais nervosa, sou uma pessoa muito nervosa, porque sempre fui. Então era tipo, é disso, simplesmente como calo muita coisa e não exteriorizo, quando Porque é não para queres falar, preocupar os outros não, porque eu com as sempre, tuas sim, coisas. eu sempre fui muito numa de, até no meu grupo de amigos diziam que eu sou a mãe, porque gosto de ter as coisas todas organizadas, sou muito mais ponderada e gosto de ter as coisas de forma a controlar. Vá, então é numa de, eu não vou estar a falar de um problema que se calhar as outras pessoas não vão compreender ou eu também não vou saber explicar. Então as coisas estão assim, eu acho que estou a saber gerir bem as coisas e deixar andar. Mas fui de facto começando a sentir que estava muito triste e tinha quase um mantra pessoal de está tudo bem, porque de facto houve problemas de saúde na família, mas as coisas estavam a andar, estava tudo controlado. Claro que há altos e baixos na vida, faz parte, e eu repetia para mim mesma: está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem, a ver se aquilo entrava, mas não entrou. E houve uma altura que o meu pai teve umas complicações de saúde e ele próprio não estava a saber gerir bem a situação. E acredito, obviamente, que tenha sido sem querer, mas que acabou a passar essas preocupações e esse peso dele para cima de nós. E é óbvio que temos que compreender que as pessoas também não estão bem e precisam de ajuda, mas eu comecei a tomar consciência que estava mal quando eu já chorava por mim e não estava a chorar pelo meu pai. E eu acho que foi aí que comecei a perceber, ok, ele não está bem, mas tem que procurar a ajuda dele, mas se não quer ajuda, não vais ser tu que vais conseguir fazer isso. Eu acho que esse foi o ponto, porque estávamos numa conversa sobre isso e a Sofia ficou tipo, Mariana, mas tu só estás a chorar, tu estás feliz. Tipo, está tudo bem na tua vida, tu sentes-te feliz. E eu não soube responder. E eu acho que foi aí, aquilo pesou de uma maneira que tipo, eu não menti, mas simplesmente não tive resposta. E eu pensei, tenho tudo. Isto foi em 2019. Tenho tudo. Como é que eu não estou feliz? De facto, se calhar o problema de eu não me sentir bem é mesmo meu. É mesmo alguma coisa em mim que não está a funcionar. Então foi aí, tipo, acabou. Sabes? Foi tipo perceber que o problema não estava só de fora, ou que não era eu que não me estava a sentir bem, eu simplesmente não estava bem. E então aí foi, acabou tudo e vamos procurar ajuda, porque assim não pode ser. Foi. Foi aí. E foi fácil dar esse passo. Foi, porque a minha irmã, a Sofia, na primária, andou em psicólogos. A minha mãe sempre me lembro de ir a psicólogos, portanto, para nós, o psicólogo não era um bicho de sete cabeças, era um médico. Quer dizer, eu lembro, a minha mãe é o psicólogo, nós nem nunca foi tema. O que é que se passa? O que é que vais falar? O que é que... Quer dizer, é um médico como outro qualquer. E é o que eu tento dizer isso a toda a gente. Quer dizer, não tens, ou muitas vezes nem tens que pensar qual é o problema que eu tenho, porque ele vai-te ajudar a perceber o que é que tens, como outro médico qualquer. Às vezes tens uma dor, procuras ajuda. Aqui é exatamente a mesma coisa. E eu acho que há muito essa preocupação de não vou ao psicólogo, também não estou assim tão mal. Não é preciso. Não é preciso chegar a ir ao fundo para gritar por ajuda. Então, para mim, foi fácil. E Foi foi tipo, tem de fácil ser. encontrar logo o psicólogo ou a psicóloga. E assim, eu em miúda já tinha andado em alguns, mas nunca senti assim grande ajuda.
E mesmo com a tricotilomania fiz hipnose, também nunca senti ajuda, mas não é por ali não estar a resultar que não vai resultar nunca. Então, sim, a psicóloga que eu encontrei foi perfeita e até agora a melhor. Porque normalmente é preciso também ter empatia, não Claro, é? muito. E não acontece, é bom quando acontece logo à primeira, mas pode Claro, não acontecer. claro. E tiveste essa sorte de acertar logo. Sim, com esta sim, muito, muito mesmo. Que bom. E tens visto melhorias? Tenho. Eu acho que estou muito mais comunicativa e eu acho que ajudou muito também o grupo que eu tenho, porque permitiu-me. Nós não somos aquele grupo só de festa, ou só de jantares, ou só de ambientes mais leves. Nós temos muitas conversas mais pesadas. Eu acho que isso também deu abertura a que eu conseguisse falar do meu problema. Eu acho que, para mim, o que resultou foi mesmo eu assumir que eu sou assim. Que é tipo, tenho um problema, mas que dentro da normalidade, que é porque é estranho, não é? A pessoa estranha, está tudo bem com isso e as pessoas acabam por aceitar. Quer dizer, porque sempre fui assim. Não é? Simplesmente agora de forma mais transparente. E ajudou-me mesmo eu falar com eles. E sobretudo também falar com a minha mãe, não é? Porque havia ali aquele segredozinho e pronto. A tua mãe também fica muito, muito apreensiva. Como é que eu nunca notei? Como é que... Mas lá está, eu acho que, como tu dizes tão bem, faz tudo para se disfarçar. Tudo. Eu acho que é também muito para não preocupar os outros, ou para não assumir de qualquer coisa que não está bem, não. Claro. Está tudo bem, tem Claro. que estar tudo bem. Tem que estar. Ia também perguntar aqui que li que tu escreveste quando partilhaste a tua história na tua mente, que 10% do teu dia é que estás tranquila. Sim. Os outros 90% a tua cabeça está sempre preocupada com alguma coisa. É sempre assim? Sempre assim. E não é preocupações de o que é que eu vou fazer para jantar hoje? Ou, amanhã vou para o escritório e não tenho nada preparado. São preocupações desnecessárias e irracionais. Ou seja, o primeiro pensamento que eu tive quando a Ticas me convidou para vir não foi o que é que eu vou dizer, como é que vou falar, foi eu vou ter que conduzir. E é logo, e se eu tenho um acidente? E se acontece alguma coisa? É logo, estamos aqui, eu estou a ouvir um avião, vai-se despenhar. Claro que vai. Porque não consegues controlar tudo o que eu não consigo controlar vai dar asneira. É um problema. É um problema. E tens vindo a aprender a gerir isso. Sim. Porque tem de ser, eu tento desconstruir, porque assim, é óbvio que há acidentes, é óbvio que as coisas podem acontecer, mas é tentar pensar que se acontecer é o que é. Quer dizer, nós não podemos tentar controlar tudo, e era o que eu estava a dizer quando chegámos. Eu só fico nervosa antes. Quando as coisas estão a acontecer, ok. Há pouco tempo o alarme da minha casa, à meia da noite, disparou. Está aqui alguém. Calma. Como se nada se passasse. Peguei no telefone, avisei a Sofia, tipo, o alarme está a tocar, não sei o que é que se passa. Foi a primeira coisa que eu fiz. Mas estava, nem pânico, nem meu Deus, o que é que eu faço? Não, porque quando as coisas já estão a acontecer, seja o que Deus quiser. É o antes. É o antes. E isso com ataques de pânico? Sempre. Eu acho que pânico mesmo, eu só me lembro de ter um. E se calhar há 8 anos, 7 anos. E aí foi a coisa mais forte que eu já senti, que não tem mesmo explicação. Eu acho que tentar explicar a quem nunca passou é mesmo difícil porque parece sempre muito irracional. A pessoa não está mesmo bem. Eu sentia que ia morrer ali. Eu lembro de estar agarrada à minha cabeça a chorar, a achar que ia morrer ali. Não, estava com a Sofia, com a minha mãe e com o meu namorado. Estavam os três e eles tipo, o que é que se está a passar? E porque de repente achaste que ias morrer. Achei que ia morrer ali. Mas eu falei nisto há pouco tempo e eles não se lembram. Foi uma coisa que me marcou de tal maneira e para eles foi tipo... Quer dizer, não teve o peso que para eles é uma coisa mais leve porque de facto não era nada. Não é? Para mim é que estava a acontecer tudo. Mas ataques de ansiedade ainda tenho muitos. E como é que geres? Hoje em dia eu consigo tentar abstrair-me, ir apanhar ar, porque ajuda a desfocar. E mesmo que a pessoa esteja a trabalhar, é óbvio que já não está a fazer nada do que é suposto, mas mudar de ambiente,
é mesmo conseguir desfocar um bocado, mudar de assunto. A mim ajuda-me muito isso. E tenho sorte, tenho colegas que, pronto, sempre souberam do que estava a passar. Contaste? Contei. Que bom. E estou nesta empresa já faz 5 anos este ano e foram das pessoas que eu tive abertura para contar, então... Podes dizer a empresa, porque empresas boas Sim, assim, é a acho que Gold é bom Nutrition. de... Acho que é Incríveis. muito bom de promover. Sim. E foi difícil contar, porque uma coisa é no meio de amigos, outra coisa é no meio de... Sim, eu no percebo. trabalho, não é? De repente não pensaste, agora se calhar vão pôr em causa o meu trabalho, vão pensar que eu não vou dar tanto como os que estão ao lado, que não têm nada disto. Assim, eu comecei por contar aos meus colegas mais próximos, né? Os que estavam comigo a trabalhar todos os dias. E foi tudo muito tranquilo, foi tipo, ok, ainda bem que está... Porque eu de facto estava triste e havia dias que eles percebiam que eu não estava bem. Então eu comecei por aí. E depois havia um colega que já não está lá a trabalhar, que ele também tem algum tipo de problemas e que toda a gente sabia também, portanto é mesmo uma empresa 5 estrelas que o meu chefe sempre disse que nós aqui temos que tratar como família e se as pessoas não estão bem não é mandá-las fora, é acolhê-las ainda mais. E eu isso nunca me esqueci, porque ainda ninguém sabia e ele estava a referir-se a esse colega. E eu acho que quem já passou por algum tipo de problema tem outra sensibilidade. Eu lembro de um almoço de empresa que calhou nós misturarmos os colegas, não ficámos com as pessoas do nosso departamento, e ele ficar tipo, Mariana, as tuas sobrancelhas. E eu, já fui apanhada. Ok. E foi naquele momento que eu disse-lhe tudo, naquele almoço de Natal. Ele ficou tipo, Mariana, incrível. Obrigada por partilhar. Tipo, que força. Então, no meu departamento era de frente para o dele e é tudo em vidro. E sempre que eu estava a trabalhar e estava assim com a mão no cabelo, ele, sem grandes alaridos, fazia sinal tipo... Portanto, estava ali a chamar-me à terra e sem dúvida que ajudou. Porque eu acho que a pessoa, os outros saberem, torna sempre a coisa mais fácil. Mais leve, não é? Muito mais leve. Não temos que sentir que estamos a esconder, porque o meu medo era, estás a olhar para mim tipo mais de 5 segundos seguidos, é porque estás a reparar que alguma coisa aqui não está bem. Então, a minha ideia de me fechar cada vez mais, eu acho que foi muito isso. É tipo, não olhem para mim para não repararem no que é que se está a passar. Mas, de facto, isto que estás a dizer é mesmo. Nós, e acho que às vezes há coisas que ganham uma dimensão muito maior. Sim. Só porque não são partilhadas. Muito. Não é? Muito tu, se calhar, se não tivesses trabalhado, até já te tinhas despedido. Sim. Porque não ias aguentar viver nesse medo, nessa ansiedade. Sim. Agora já sabem, agora estão a olhar. Agora... E de repente quer dizer uma coisa que não deve ter sido fácil. Sim. Fazer, mas... Foi, completamente. E é o que eu estava a dizer. Eu sou uma pessoa introvertida e muito envergonhada mesmo. Mas as pessoas começaram a dizer... Não diria. Não, é que é um exagero mesmo. E até começaram a dizer, Mariana, estás muito mais faladora, estás muito mais... E óbvio que tem a ver com isso, né? A pessoa sente-se muito mais à vontade. Pode ser tu. Posso ser eu, porque quer dizer, se alguém vir que alguma coisa não está bem, já não vai estranhar. É óbvio que se calhar vai olhar. E é óbvio que vai ficar a pensar, tipo, ainda está assim. Mas ao mesmo tempo, é uma aceitação diferente. E dá-te a vontade e a liberdade para seres tu, sem inventar desculpas, sem se calhar dizer assim, olha, não vou conseguir entregar isto porque tive um ataque de ansiedade, mas entrega amanhã sem falta. Sim. E as pessoas não receberem só no dia a seguir e acharem que és incompetente. Sim, claro. E acredito que haja muita gente a passar por isso. Tenho a certeza. É muito isto, não é? Tentamos esconder tanta coisa e de repente do lado de lá não sabem, interpretam de outra maneira, porque também não têm como. Por isso, olha, parabéns pela equipa onde estás, porque acho que o mundo tem muito de ir para aí, porque qualquer tipo de doença mental, e há imensas. São muito difíceis de detectar, como é o teu caso, e como vemos que até a tua irmã gêmea, que de repente, e acho que vocês em pequenas foram ao psicólogo por causa da vossa dependência, se nem ela, se nem a Sofia reparou, eu acho que é aqui mais que provado que é muito difícil. E por isso tem que haver esta abertura de quem está ao nosso lado, e ainda bem que tens esses amigos espetaculares para se falarem destes temas, para este tipo de doenças e de ataques de pânico, de ansiedade serem cada vez mais normais, como está com uma gripe. Claro. Como agora tenho que fazer uns tratamentos e vou ter que faltar, só que os ataques de ansiedade não se consegue. Não sabe quando é que vêm nem quando é que vão.
que é que não te podem fazer ou não te devem fazer quando estás com ataque de ansiedade? Dizer tem calma, ou não penses nisso. É o pior. É o pior. Quer dizer, o não pensar nisso já eu gostava de fazer, não é? Quer dizer, eu sei o que é que eu quero estar bem, portanto, dizerem tipo, não penses. Quer dizer, não dá para não pensar. E é o quê? É dizer calma não. Eu acho que pode parecer contraditório, mas às vezes não é preciso dizer nada. Eu acho que as pessoas perceberem o que é que está a acontecer, ou mesmo que eu diga, tipo, não me estou a sentir bem, ou estou-me a sentir um bocado nervosa, porque eu hoje em dia tenho a necessidade de dizer, porque vou morrer, na minha cabeça, obviamente. Continuo a achar que, pronto, vou cair para o lado e se calhar isto desta vez não é um ataque de ansiedade. Então eu digo sempre, não me estou a sentir bem. Mas honestamente eu acho que é mais nesse Já sentido. chegaste a ir alguma vez ao hospital ou ao médico? Sim. Fui. Sozinha ou com alguém? Não, sempre com alguém. Mas depois não se vê nada, está tudo bem. Tipo, está tudo bem, ok. E ficas? Tranquilo. Como é que te sentes depois? Eu acho que é a confirmação, porque eu preciso ter a certeza para as coisas. Sou assim em tudo. Eu preciso de ter as coisas todas organizadinhas e certinhas, confirmadas. E não cais na frustração de tive de ir ao hospital, veio uma pessoa comigo e isto afinal não era nada? Não. Às vezes penso, ao menos que fosse alguma coisa. Não é? Ao menos tinha um motivo. Porque eu, especialmente nas alturas em que me sentia mais triste, é tipo, ao menos que eu tivesse um motivo. Para estar assim. Ao menos que alguém tivesse um problema, que eu tivesse uma doença, que houvesse alguma coisa, mas que justificasse eu estar assim. É horrível. É horrível. E aí a psicologia ajuda muito? Ajuda. Eu aconselho mesmo a toda a gente. É a melhor coisa. Eu ouvi alguém dizer, eu acho que foi aqui, que ter um psicólogo é ter batota na vida. Mas é a melhor coisa. Porque as pessoas não têm que ir com problemas. Eles não estão lá para nos dar, para resolver, não é? É para nos dar ferramentas para nós sermos melhores no nosso dia-a-dia. Portanto, não tens que ter um problema gravíssimo, psicológico, para eles tratarem. É fazer-nos melhores pessoas e conseguirmos ser melhores para nós próprios, essencialmente. E diz-me uma coisa, Mariana, tu que tens esta preocupação imensa com os outros. Sim. Que vives imenso as coisas dos outros. Mas que admira imenso essa capacidade de repente, e também quando tens o teu pai doente, de conseguir distanciar de tenho de parar aqui porque senão às tantas isto não me faz bem a mim. Como é que tu conseguiste e estiveste num projeto da Princesa Leonor? Sim. Que eu acompanhava e que fizeste o design todo do livro. Como é que tu, Mariana, consegues gerir essas emoções, não é? Porque estás a lidar com um caso que eu vou-te pedir para falares um bocadinho, porque acho que nem toda a gente conhece, mas é com um caso, uma situação limite, não é? Sim. Como é que tu, Mariana, que já conhecemos agora, que tenta controlar tudo, como é que foi isso? Assim, a Leonor é a irmã dos meus primos, pronto, de outro pai, mas é a irmã dos meus primos, e eu, infelizmente, nunca tivemos grande relação, mas nunca a conheci. E então eu acho que se calhar também ajudou a ter aqui um distanciamento um bocado mais, a tornar a coisa um bocado mais leve e não tornar tão pessoal. Mas nós começámos a ter mais relação outra vez assim que ela morre. E então eu acho que conseguir tornar uma coisa mais leve para aquela família e que depois começou a ajudar tantas outras crianças com os mesmos problemas, eu acho que o facto de estar a ajudar ajuda também quem está por trás. E não é só os outros que estão a receber, nós também estamos a receber muita coisa. E foi por aí, é tipo, eu estou a ajudar, portanto a outra pessoa vai se sentir melhor. É mesmo essa parte de eu estou a fazer alguma coisa. E ficaste bem. Sim. Houve alturas mais complicadas e ouvimos coisas de outras histórias mais pesadas, mas é mesmo tipo agradecer as coisas que nós temos, porque felizmente nunca passei assim por nada tão pesado e pronto, é complicado. É complicado. E diz-me uma coisa, os outros têm uma importância muito grande na tua vida. Sim. Preocupas-te muito com o que os outros sentem de ti ou acham de ti? Muito. Eu acho que
para além de ser muito protetora das pessoas e de quem eu gosto, eu acho que eu tenho mesmo muita necessidade de validação e de aprovação. Se por um lado me escondo, não é? É mesmo contraditório, mas se por um lado eu me escondo é tipo, não olhem para mim, por outro é tipo, o que eu estou a fazer que esteja bem feito e que as pessoas notem. E então é um bocado de... Ontem tinha uma tia a dizer, Mariana, amanhã vais arrasar e tipo, boa sorte, tipo, tem tudo para correr bem. E só, apesar de eu estar em stress, aquelas mensagens é tipo, ok, eu estou a fazer uma coisa bem. Tipo, isto vai ser visto, isto vai correr bem. Então é um misto de não olhem para mim, mas ao mesmo tempo de que corra Então, do melhor. o Covid para ti Foi perfeito. foi ótimo. Foi perfeito. Não tinhas que... Não. Toda a gente a dizer, tipo, estou farta de estar em casa e para mim tudo perfeito. Porque não tinha pessoas. E é óbvio que isso também faz mal. E a Sofia diz muito isso. Tu, Mariana, tu precisas de interagir mais. E tu precisas estar mais com pessoas. Porque é aquele núcleo, é a família, os amigos mais próximos. Tu precisas. E com este convite foi tipo, eu preciso disto. Que bom. Foi. Está a correr lindamente. Pois está. Pois está. E isto, agora, e mesmo agora, Covid, que foi péssimo para todos, tudo a piorar, mas aí com os ataques de ansiedade, com essa coisa de controlar tudo, e de repente aparece aqui no mundo uma coisa que ninguém controla, como é que estavas? É muito estranho, porque ao início eu comecei tipo, isto vai acontecer, tipo, no que é que isto vai dar? Agora tenho uma razão. Agora tenho uma razão, mas é tipo, não vou ver a minha mãe, não vou ver as minhas irmãs, não vou ver os meus avós, tipo, começa aquela ansiedade de, e agora? Ou quando é que vou voltar? E aí a coisa fica complicada. Mas assim que estou em casa, fechada, não se passa nada, é tipo, aqui estou bem. É que o meu medo é o exterior. Muitas vezes o meu medo é exterior. E ali é como se as coisas não acontecessem. É difícil ir de férias? É muito difícil. É muito difícil. Porque aí vêm as coisas dos cenários todos negativos e da minha necessidade de controlar tudo. Porque... mas isso desde sempre. Isso foi um trabalho também com a psicóloga, de tentar andar o mais para trás possível. E eu lembro-me, pequenina, ainda nem sequer tínhamos a nossa irmã mais nova, de irmos fazer o sul de Espanha, com os irmãos da Leonor e com o pai. Fazer o sul de Espanha e fomos só. E não tínhamos hotéis marcados. No que desse, ficarmos mais tempo aqui, ficamos, se fomos para lá, vamos. As coisas não estavam marcadas. E isso, para mim, não dá. E impressionante como nessa altura já era assim. Com que idade? Eu devia ter, se calhar, 8, 10 no máximo. E a minha irmã e a Sofia, a minha mãe e a Sofia com os meus primos ficarem no hotel, e eu tinha ido com o Sebastião e com esse meu primo de noite à procura de hotéis, porque na minha cabeça ali é que eu estava segura, porque tinha o carro. Se acontecer alguma coisa eu consigo fugir. E não quis saber delas, por estranho que pareça, é tipo, eu aqui é que estou segura. Porque normalmente as férias é um stress. Para quem? Quando fomos para o México, estar no hotel estou tranquila. Tudo o que é transferes ou viagens para ir a algum lado, vamos ser raptados, sequestrados, tudo. Mas fazes na mesma. E assim, faço muito menos do que deveria. Porque eu sei que tenho que fazê-lo. Mas... Como é que vai ser na lua de mel? Como é uma coisa que ainda não está muito bem pensada, ou pelo menos para já vai... Já estou a pôr a estressar. Não, porque por acaso tenho só... Eu não gosto de andar de avião, né? Pelos motivos óbvios. Mas ele também não gosta. E se por um lado isso é bom, porque é tipo, ok, então não vamos. Por outro é tipo, eu não preciso de uma pessoa nervosa ao meu lado. Quer dizer, para nervosa, já cá estou eu. Mas como ele não gosta, não vamos assim para uma coisa muito... Este ano vai ser uma coisa mais tranquila e depois para o ano logo se vê. E o dia do casamento assusta-te? Por seres o centro das atenções? O casamento é da noiva. Muito. Mas eu acho que vai custar o antes. E assim que entrar. Já está. Assim que entrar já está. E vou entrar com o meu avô. E então eu acho que é por ser esse momento. Depois já está. O casamento também é uma fase em que mexe com muita coisa.
como eu organizo Sim, casamentos, claro. costumo dizer sempre aos meus noivos: calma, vocês vão casar os dois, mas vão casar também duas famílias. Exato. E há aqui um mix de muita coisa, e uns querem assim, outros querem assado, Sim, mas também vai mexer em muita coisa, pelo menos a nós, noivas. sim, Lá está, com quem é que vou entrar na igreja, a primeira dança, vêm muitas coisas aqui, reavivar muitas relações ou não. sim. Tem sido tranquilo? Por acaso tem. Eu acho que o início, quando é aquela de vou ter que te tratar das coisas, e agora sítio, e agora fotógrafo, o início é mais caótico, mas assim que as coisas começam a estar pronto, controladas e com os checks todos a acontecerem, a coisa fica mais tranquila. Queres ser mãe? É um sonho? É um tema. É um É tema? um tema. Porque nunca quis, a miúda nunca tive esse desejo, nunca senti, sempre disse, não, nunca vou ser mãe, nunca vou ser mãe. Ah, e é complicado, porque eu sei que é uma coisa em casal, não é? É uma coisa que faz sentido que seja pensado os dois, mas ainda é uma coisa que eu não me sinto capaz. Eu pergunto isto, e acho que nunca tinha perguntado assim tão diretamente a alguém, mas por uma coisa, porque normalmente quem tem este medo do que é que não se pode controlar também tem um medo muito grande de pôr cá alguém no Claro, mundo que de repente eu não vou claro. conseguir controlar. É isso. É, se eu não hum, estou bem, como é que consigo fazer alguém, como é que consigo fazer bem a alguém, ou como é que consigo garantir que aquela pessoa não vá ser assim? E não dá para, não sabemos, não é? E eu acho que mais do que pensar em ter um bebê é pensar que vamos criar um ser humano, não é? Não é um bebê, é uma pessoa que, sei lá, a gente não sabemos o que é que vai sair dali. Eu acho que isso é o que me faz mais confusão. Sabes que vi um livro, agora não vou estar a dizer porque nem me engano no nome, mas gostei imenso do que estava, que era que às vezes damos mais espaço ao medo do que a conseguir viver sem o medo. Claro, E quando o medo ganha tanto, e acho que tenho a certeza que vais conseguir e estás a fazer esse caminho sim, de repente saber que temos medo, mas que eu acho que foi eu li um livro, mas também já falei aqui numa conversa com o Papa Francisco, sim, contou num documentário que o irmão dele, todos acho que são três irmãos, mas o mais novo viu uns desenhos animados em que o desenho animado atirava-se da janela sim, e voava. E o miúdo, que não tinha medo de nada, pois, atirou-se, claro, caiu e partiu uma data de claro, coisas. E o Papa Francisco diz: é importante ter medo, claro, porque o medo também nos protege de algumas coisas. sem dúvida. Não podemos é viver uma vida em medo. Anular as coisas, Não claro. é? Porque senão depois às tantas também nem à janela vamos. E é bom porque eu acho que tu, Mariana, estás cheia de força para contrariar esses medos. Eu acho que sim. Porque E estou estás muito melhor. aqui, não, e estás aqui lindamente, olha, estás cheia de sobrancelhas, para quem te estiver a ouvir, Sim, vão ver o YouTube, porque estás cheia de sobrancelhas, de pestanas e de cabelo, e acho que não te estás a valorizar muito, no sentido de estás de repente aqui a expor imensa coisa. Há alguém que mesmo. gosta de estar no cantinho, que adorou o Covid Sim, por causa disso. Acho que és a única. sim, Mas isto eu estou a pôr isto tudo para te dizer que há alguém que tem tantos medos, que tem tanta coisa, já fizeste imenso, não é? Tantos de nós que temos tanta coisa e nem dizemos ao colega do lado, e tu tiveste a coragem de repente de abrir o jogo e falar na tua empresa e sim. continuares a ir e nem teres medo que te ponham em causa isso, não é? Nada. Estares aqui hoje a partilhar tanto de ti para acreditares que vais ajudar outras pessoas, acho que já tens muito mais vontade de fazer acontecer do que medo, Sim, digo eu. sim, sim. Tem sido um caminho, mas eu acho que está sem dúvida melhor. Eu acho que estou a ir muito mais contra a corrente e contra os meus pensamentos todos. Acho que tem tudo para melhorar. E hoje já não precisas que vá a tua irmã fazer algum teste ou passar Não. o Eu ainda, 48 para o pronto, 50 porque são gêmeas eu na brincadeira ainda disse, não queres isto, Sofia? Já, Mariana, por amor de Deus. porque os gêmeos fazem isso, verdadeiros, não é? Sim. Por acaso, em testes, e isso nunca fizemos, mas nós andámos numa escola de freiras até ao 4º ano e eu tinha que fazer uma dancinha qualquer, numa das missas, qualquer coisa, ou tinha que levar uma vela.
E eu é que fui aos ensaios e eu, Sofia, não sou capaz, por favor. E ela tipo, tá bem, eu vou. Só que ela não tinha ido aos ensaios, não sabia o que é que havia de fazer, então depois ficou lá de plantão, já toda a gente tinha ido embora e ela lá à frente. Ficou lá. Ficou lá. E eu tipo... Mas houve qualquer coisa num teste? Não foi uma nota? Sim, isso sim. A Sofia, pronto, era muito boa a conseguir, não era falsificar, mas conseguia ali aldrabar umas coisinhas e eu sei que estava com uma negativa alta e ela conseguiu lá mudar umas letras e mudar uma coisa. Professora, mas isto aqui não está bem corrigido. E ela, de facto, estão a ver porque é que vocês têm que ver as coisas bem. E passaste. E passei. Mas nunca foram fazer nenhum teste? Não, uma coisa em vez da outra não. Só isto que eu estava a contar da missa foi a única vez que ela foi em meu lugar. Bom, estamos já no fim. Passou a correr. Passou mesmo. Ah? Passou mesmo. Afinal, acho que não custou assim tanto. Não. Vamos às últimas perguntas. Vamos. Qual é que foi um dos dias mais leve-leve? Um dia não, mas os dias. Para mim, eu sou morena, não é? E gosto muito de apanhar sol. E as pessoas ficam tipo, Mariana, que exagero, só para estás mais morena, não sei o quê. Isso traz-me uma leveza e uma tranquilidade que eu não sei explicar. Eu estar a apanhar sol com os meus livros, porque eu adoro ler, traz-me uma calma e leva-me para sítios que eu assim já não penso em coisas, já não penso em nada e estou só ali. Então, para mim, estar leve é estar nesses momentos em que não se passa mais nada. É difícil para quem está sempre leve e só tem problemas ou pensamentos de vez em quando entrar na cabeça de quem está sempre a mil. Muito complicado. Não é? E o contrário também. Porque eu vejo isso com o meu namorado, porque ele é o oposto de mim. Para ele está sempre tudo tranquilo. E a mim faz-me confusão essa calma. Nem é tanto ele perceber o meu lado, é eu perceber o dele. É mais difícil ainda. Assim? Como é que é possível? Sim, é muito complicado. Eu acho que é mais Mas difícil. Mas agora o teu noivo, que é noivo, Sim. devia dizer no Covid, como é que estás assim, Mariana? Não, porque para ele também é igual, para ele está tudo. Para ele está tudo que bem. Bom, mas Sim. bom, não é? Sim, é ótimo. E um dos dias mais pesados? Eu acho que o mais pesado foi essa fase com o meu pai, sem dúvida. Houve ali dias muito, muito complicados. E tiveste colo nessa altura? Sim, da minha irmã, da Sofia e da minha mãe, sempre. Que bom. Sempre. Tiveram sempre a parte de tudo. Que bom. A vida tem graça? Tem muita graça. Temos de ser nós a querer que tenha e a fazer por isso todos os dias. E tu dás-lhe muita graça. Obrigada. Muito, muito obrigada, Mariana. Obrigada, Como vês, não choraste? Não, realmente, a pessoa vem para aqui a achar. O meu conhece assim, menino, tu não me envergonhes. A brincar, obviamente. Mas assim, tu não me envergonhes. Vais ver, vais partilhar, eu a chorar. A Sofia também me disse, ai, ticas, olha que eu acho que a Mariana vai chorar. Porque é muito complicado. E disse, não faz mal, porque também sou muito de, eu acho que nós precisamos deitar cá para fora muita coisa e não é vergonha nenhuma chorar. Não, mas eu choro mesmo com muita facilidade. Eu achei que aqui ia ser, mas não, foi isso muito leve. Se calhar muito falhei leve. eu. Não, mas eu acho que assim está perfeito, foi maravilhoso. Mas obrigada mesmo, porque acho que vais ser colo de muitas pessoas que te vão ouvir. Espero que também para muitos pais, para muitos amigos, para percebermos que se calhar as coisas não acontecem só aos 20 e tal, aos 30 e tal, quando nós já conseguimos verbalizar com consciência do que é que estamos a sentir, do que é que pode ter acontecido, e tu és a prova disso. Sim. Que muito miúda, muitas coisas começaram a acontecer, e que é normal Muito também cedo. Quem está não repare, mas eu acho Claro. que se começarmos a estar cada vez mais atentos e a valorizarmos estes pequenos sinais, há muita Faz coisa diferença. que se pode começar mais cedo. Claro que sim. E por isso, olha, em muita coisa, acho que esta conversa vai ser colo para muitas pessoas. Espero que tenha sido colo também para ti. Foi muito. Para este grande desafio Foi que foi. E quero-te mesmo agradecer muito e agradecer a quem teve aí desse lado. Muito obrigada. Espero mesmo que se inspirem com a Mariana. Não vou dizer o nome da doença porque vou-me trocar toda e vou-me enganar, mas eu acho que mais do que dar um nome à doença que a Mariana tem, é com esta conversa nós percebermos todos em pequenas, grandes coisas que a Mariana disse, e eu volto sempre a dizer isto, a importância dos colos, a importância que a Mariana tem e deu aos amigos em sentir-se à vontade para falar e ter tempo com os amigos para falar de assuntos que são pesados
e a forma como isso ajuda e é colo. Enquanto nós também, pais já mais crescidos, de percebermos que às vezes os nossos filhos não têm que assumir os nossos problemas, porque nós é que somos os adultos, nós é que somos os pais, e que isso depois também pode criar alguma moça em quem está à volta, e neste caso nos filhos. E percebermos também nisto que é tão bom de ir ao psicólogo, é normal. Não precisamos de ter uma doença ou de não estar bem para ir ao psicólogo. É de facto batota. Sim. Porque encurtamos caminho em muita coisa, facilita-nos muita vida em muita coisa, e por isso inspirem-se com a Mariana, partilhem, porque a Mariana veio cá a superar-se mesmo para ajudar pessoas, e por isso quanto mais partilharem esta conversa, a mais pessoas conseguimos chegar, e o propósito não só da Mariana como deste projeto acontece. Por isso espero que tenham uma ótima semana, um beijinho grande a todos. Obrigada por terem estado connosco até aqui. Para terem acesso a conteúdos exclusivos do podcast Páginas com Graça, como quem serão os convidados e saberem com antecedência, poderem fazer-lhes perguntas, terem acesso a conteúdos extra que vamos conversar e que vamos falar aqui, poderão ser patronos. A descrição está no perfil, como poderão e como poderão sê-lo, e será sem dúvida uma mais-valia e um grande apoio para este projeto que eu acredito e que acho que os meus convidados também gostam, e que irá contar muitas histórias, e que claro que se tiver a vossa ajuda e o vosso apoio poderemos continuar a conversar mais e a deixar capítulos e livros contados.